Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e toda a sua família. Hoje, 13 de agosto de 2026. Quero aqui deixar uma mensagem para você que está no livro de 1 Samuel, capítulo 7, versículo de número 12, que diz o seguinte: Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem. Deu a ela o nome de Ebenezer e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. O tema de hoje é: Até aqui nos ajudou o Senhor. Quantas batalhas nós já enfrentamos, quantas dificuldades, quantos problemas nós já enfrentamos. Ficamos abalados, sofremos, ficamos preocupados, pensamos em desistir. Mas louvado seja o nome do Senhor, estamos de pé. Nós resistimos às maiores guerras já feitas, porque Deus estava conosco, Ele sempre esteve conosco e sempre estará conosco. Então até aqui Ele nos ajudou. Se estamos de pé hoje, se estamos buscando a Deus, se estamos firmes na rocha, é porque até aqui a mão de Deus ela tem nos guiado, ela tem nos sustentado. E nós precisamos sempre nos lembrar de tudo aquilo que Deus fez por nós, porque tudo isso é um memorial, para que seja contado como um testemunho das suas maravilhas, dos teus feitos, dos teus prodígios para cada um de nós. E nós precisamos testemunhar aquilo que Deus já fez em nossa vida. Porque isto é gratidão, isto é reconhecimento de que Deus, Ele sempre esteve do nosso lado. Nós entendemos que, se não fosse Ele, nós não estaríamos aqui para contar a história. Eu quero aqui trazer uma mensagem ao seu coração nesse dia, em relação aqui a esse momento, esse contexto aqui que estava havendo entre os filisteus e entre o povo de Israel. O povo de Israel estava sendo oprimido pelos filisteus. E aqui o profeta Samuel, ele trouxe aqui alguns recados, algumas direções que Deus havia colocado em seu coração para que ele pudesse transmitir à nação de Israel. Esses conflitos com o povo filisteu era algo que atemorizava o coração deles. É algo que amedrontava eles, que impedia o avanço deles do Senhor. Aqui eles já tinham virado as costas para Deus, eles tinham virado as costas, o coração estava duro, eles não oravam mais, eles não cultuavam mais, eles não jejuavam mais, eles não oravam, não buscavam mais a face de Deus. E Deus permitiu que os filisteus pudessem afrontá-los, pudessem se levantar contra eles, trazendo um medo grandioso. E o profeta Samuel começa aqui no versículo 13, dizendo o seguinte para eles: se de todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor. Ou seja, aqui o profeta Samuel, ele chama a nação de Israel ao arrependimento, à conversão. Eles precisavam se arrepender, eles precisavam convergir o caminho mal que eles estavam tendo para ir ao caminho do Senhor. As maiores batalhas nós vencemos quando nós nos convertemos ou quando nós nos arrependemos. Se não houver arrependimento, se não houver conversão, Deus não pode agir, Deus não vai agir. E aqui é a primeira lição que nós aprendemos aqui com o profeta Samuel, dizendo aqui à nação de Israel: se de todo o coração vos converterdes ao Senhor, ou seja, nós precisamos nos converter de todo o coração. Aqui os filisteus estavam se levantando contra eles. Em nossas batalhas diárias, o inimigo vai se levantar contra nós. Se nós não tivermos um coração convertido, se nós não tivermos um coração arrependido, Deus ele não vai agir. E hoje Ele te convida a uma conversão, a um arrependimento, para que Ele possa entrar na sua batalha, para que Ele possa entrar na sua peleja, Ele mesmo possa agir ao seu favor. E quando houve esse arrependimento, quando houve essa conversão, quando a nação se voltou para o Senhor novamente, no versículo 10 nós vamos aprender aqui a segunda lição. Trovejou o Senhor aquele dia com grande estrondo sobre os filisteus e os aterrorizou de tal maneira, de tal modo, que foram derrotados diante do Senhor. Aqui Deus trovejou
sobre eles aquele dia, houve um grande estrondo, eles foram confundidos, eles foram derrotados. E aqui nós aprendemos o seguinte, que se nós nos convertermos ao Senhor, se nós nos arrependermos, se nós buscarmos a tua face, se nós nos humilharmos diante dele, o próprio Deus, ele vai agir ao nosso favor. O próprio Deus irá pelejar a nossa guerra. O próprio Deus estará diante de nós. O próprio Deus colocará a tua mão e nos dará vitória em nome de Jesus. Então esta é a segunda lição. Nós precisamos entender que é necessário a conversão, o arrependimento, para que Deus possa agir, para que Deus possa operar. E foi assim que aconteceu com a nação de Israel. E no versículo de número 12, a última parte do versículo vai dizer o seguinte: até aqui nos ajudou o Senhor. E depois dessa vitória maravilhosa, onde Deus deu essa vitória, onde Deus ele trouxe esse grande estrondo, esse grande trovejo sobre os filisteus. Aqui Samuel ele vai e constrói um altar, ele coloca uma pedra e com o nome o seguinte, Ebenezer, que significa o seguinte: até aqui nos ajudou o Senhor. Por isso que é muito importante nós sempre nos lembrarmos das grandes batalhas. Interessante que o memorial aqui, ele iria servir para as gerações futuras, para que quando ele chegasse diante dessa pedra, escrito Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, eles pudessem lembrar de tudo aquilo que Deus havia operado em favor do povo de Israel. E que as vitórias também sejam um memorial para a nossa vida, para que possamos sempre nos lembrar de tudo aquilo que Deus fez por nós e que as gerações futuras possam contemplar esse grande testemunho do que Deus faz na sua vida, que Ele pode fazer na sua vida. Então que possamos aprender em relação a essa lição, em relação à conversão, e entender que nós precisamos entregar nossa vida nas mãos do Senhor, para que Ele possa pelejar as nossas guerras, e sempre nos lembrar das suas maravilhas, das suas vitórias, da mão estendida, do poder derramado sobre nós. Precisamos sempre exaltar o nome do Senhor, sempre lembrar das suas maravilhas, das vitórias que Ele tem dado a cada um de nós. Que possamos sempre construir esses memoriais de vitória, daquilo que Deus já fez na nossa vida, que Ele vai fazer na nossa vida também. E que Ele possa te abençoar esse dia em nome de Jesus. Eu quero orar pela sua vida hoje. Deus, em nome de Jesus, Pai. Deus, essa pessoa que me ouve, Pai, nesse dia. Ó Deus, quem sabe ela precisa, Pai, se converter. Quem sabe, Deus, ela precisa, Pai, se humilhar diante da situação que ela está vivendo. Aqui um contexto, Pai, os filisteus se levantaram contra Israel. Quem sabe, Senhor, os inimigos, ó Pai, das nossas almas, ó Pai, do reino das trevas, têm se levantado contra essa pessoa. Que nesse dia, Pai, haja conversão, haja arrependimento, que essa pessoa possa se voltar a Ti, Pai, de todo o seu coração, para que ela possa, Pai, contemplar a mão do Senhor, ó Pai, pelejando a favor dela, para que esse grande estrondo, Pai, que houve nesse dia, para que esse grande trovejo, Pai, que houve nesse dia aqui a favor de Israel, Deus, que isto possa acontecer a favor dessa pessoa, Pai, que me ouve, que a mão do Senhor possa desbaratar, ó Pai, os demônios, ó Pai, que tem se levantado, e diante, Pai, da vitória, essa pessoa possa, Pai, sempre lembrar, ela possa, Pai, construir um altar, Pai, de adoração, um altar, ó Deus, para se lembrar das vitórias, ó Pai, dos feitos do Senhor, ó Pai. Deus, que essa lição, ela possa ser trazida para os nossos corações, ó Pai, como semente, e ela dá frutos, ó Pai, cada vez mais. Por isso eu te peço, ó Pai, que essa direção de hoje, essa pessoa que me ouve, possa desde já, o mais rápido possível, ó Deus, seguir esse caminho, seguir, ó Deus, essa diretriz que o Senhor tem dado a ela nesse dia, ó Pai. Por isso eu te peço que o Senhor possa visitar essa pessoa, Pai, dando graça, Pai, dando força, para que ela possa continuar te buscando, Pai, te servindo, se santificando, Pai, em nome de Jesus, Pai. Abençoa essa pessoa que me ouve. Deus abençoe a sua vida, tenha um ótimo dia e compartilhe essa mensagem em nome de Jesus.